Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre aletas. Bem, aletas são superfícies estendidas que têm como intuito transferir melhor o calor, seja captando ou passando calor para o meio ambiente. Então, onde você encontra esse tipo de superfícies estendidas, né? Motores, motor de moto também, se vocês repararem, tem várias superfícies, assim, extensões de superfície em uma determinada base, né? Então, essas superfícies, elas têm o intuito de transferir melhor o calor. O motor começa a aquecer e você aumenta a área de superfície de contato. Então, você consegue, pela área superficial, transferir o calor por condução e depois por convecção. Você encontra também tubos aletados, né, utilizados muito em trocadores de calor, por exemplo, para poder aumentar a eficiência também. Então, existem diferentes configurações de aletas, né? Tem as aletas com seção transversal uniforme, onde não varia, né, a área transversal não varia ao longo do comprimento aqui da aleta, aqui no caso, e aqui com seções transversais variáveis, né, onde a seção transversal, aqui a área de seção transversal vai variando ao longo do comprimento. Então, algumas considerações que a gente vai adotar aí é que a superfície onde a aleta está em contato é chamado de base, então aqui havendo uma temperatura da base. T é a espessura da aleta aqui, W ou Z em algumas literaturas você encontra como a largura, e da base a um comprimento L, que é o comprimento da aleta. Bem, o que muda na análise da aleta em relação aos outros materiais condutores que a gente tem analisado, né? Aqui, supondo que a base esteja aquecida, por exemplo, o que está acontecendo? Então, você está transferindo o calor por condução ao longo da aleta, né? Ela é transferida aqui pela base, na espessura da base, e aí é transferida ao longo da aleta e também na seção aqui da área lateral, no caso, é transferido por convecção. Então, nas outras análises em que a gente tratava a convecção também como condição de contorno, como é aqui o caso também, a gente vai tratá-la como constante, mas o calor ele era transferido por condução e depois por convecção na mesma direção. E aqui você tem a condução em uma direção e a convecção na outra. E aí a análise de condução de calor muda. Então vamos ver vamos pegar um tipo de aleta e analisar como que acontece a troca de calor nessa aleta. Então aqui no caso você tem uma aleta de seção transversal, né? E aí eu vou pegar uma parte da seção aqui, dessa aleta, seção transversal uniforme, e vou analisar a troca de calor. Então, supondo que a base esteja aquecida, o meu fluxo de calor está da esquerda para a direita. E aí, tratando em termos diferenciais, a gente tem, então, um Q de X entrando aqui, estou colocando de 0 a L aqui, né, de 0 variando em X o comprimento da aleta, e chamando de Z a largura, e T a espessura. E vou colocar aqui também um calor de convecção entrando. Então, aqui eu tenho em termos de diferencial, pela lei de resfriamento de Newton, H vezes a área vezes a temperatura menos T infinito. Mas eu estou colocando aqui essa área, eu estou chamando de perímetro vezes o dx, porque o meu dx está variando aqui de 0 a L, certo? Bem, então, em regime permanente, sem geração de calor, a gente tem que o nosso balanço de energia, taxa de energia que entra menos taxa de energia que sai, igual a zero.
Bem, o que está entrando aqui então, né, nesse volume de controle que eu estou adotando aqui? Está entrando um calor de condução. Então, energia que entra. E está entrando também um calor de convecção. Um dQ de X, não, um Q de X, mais um dQ de convecção. E o que está saindo? A energia que sai é igual a um Q de X mais dx aqui, subíndice. Então, lá pela lei de Fourier, tratando como a gente tratou, com a série de Taylor truncada em primeira ordem, esse Q de X, pela lei de Fourier aqui, unidimensional, certo? É dado por menos K vezes a área transversal, a condição de calor, dt dx. E esse Q de X mais dx nada mais é do que essa quantidade de calor mais a diferencial que a gente tem tratado como menos Q vezes a área dt dx, aqui diferencial exato, tá? Menos, vou colocar aqui em evidência aqui, mais. Aí já vou tratar o K vezes a área como constante aqui no caso, d ao quadrado de t, dx ao quadrado, né? Ok. Então, fazendo tudo que entra menos o que sai, esse termo aqui, já vou cortar ele vai ser cortado junto com o outro aqui no caso da saída. E aí você vai ter que a sua equação final de balanço de energia vai ficar K vezes a área d ao quadrado de t dx ao quadrado. Aqui na verdade está faltando dx, né, da série de Taylor aqui, depois vocês arrumam aí, dx mais termo de convecção HP t menos t infinito igual a zero. Então esse dx vai cortar e aí você vai ter a sua função aqui no caso, vou passar dividindo esse K vezes a área d ao quadrado de t dx ao quadrado mais coeficiente convectivo, transferência de calor, K vezes a área t menos t infinito igual a zero. Bem, então eu vou chamar aqui para dimensionalizar θ de t menos t infinito. Então, quando eu substituo aqui na t igual a θ mais t infinito, substituo na diferencial, o termo de t infinito é cortado porque é constante, é derivado da nula. E aí você vai ficar com d ao quadrado de θ dx ao quadrado mais h vezes o perímetro, k vezes a área, θ igual a zero. Então, essa é a equação referente ao balanço de energia para esse caso em que a gente está analisando. Então, vamos analisar aqui o primeiro caso, né? O primeiro caso é para uma aleta muito longa. Bem, primeira coisa, vamos tratar a primeira condição de contorno como se conhecêssemos a temperatura da base. Então, a primeira condição de contorno vai ser a mesma para todos os casos em que a gente vai analisar. Por que a gente está fazendo isso? Bem, existem 4 casos aí diferenciados em que a gente vai analisar para resolver a segunda condição de contorno, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui, então, a solução dessa equação, eu estou chamando essa constante aqui de m ao quadrado, e aí você tem, pelo cálculo, né, dos conhecimentos de cálculo que a gente tem, que isso aqui é uma equação diferencial linear homogênea. Então, a solução dessa equação
é um θ, no caso, aqui é θ também, perdão. É um θ igual a uma constante 1 vezes exponencial de menos m elevado, né, a menos m vezes x mais um C2 vezes exponencial de mx. E aí a gente vai tratar então uma condição de contorno conhecida, que é a temperatura da base. Então θ, né, é θ, no caso na base, quando x igual a zero, certo? X igual a zero, e lá no final x igual a L. Então θ é igual a θ0, que é uma temperatura da base conhecida, T0 menos T infinito, que é a temperatura de corrente livre, em x igual a zero. Essa condição de contorno vai ser a mesma para os 4 casos. Para análise de segunda condição de contorno, a gente vai analisar 4 casos então. Primeiro caso, você tem uma aleta muito longa. Quando a aleta é muito longa, isso implica o quê? Implica em que em determinado ponto, ou dependendo lá no final, você já atingiu a temperatura de equilíbrio, a temperatura da superfície igual à temperatura do ambiente. Então você não precisa ficar gastando material com uma aleta mais comprida do que esse determinado comprimento, porque você vai tá tendo um custo desnecessário, né? Bem, então nesse caso, se a aleta é muito longa, a temperatura em L já é igual à temperatura infinito. Ou seja, seu θ de x quando x igual a L já é igual a zero, porque você tem que uma temperatura menos T infinito. Então essa temperatura já é igual à temperatura infinita. T infinito menos T infinito igual a zero. Bem, então aplicando a primeira condição de contorno, θ de zero é igual a C1 vezes exponencial, substituindo o x por zero, você vai ter uma exponencial elevada a zero, uma exponencial elevada a zero aqui, que é igual a 1. Então, você tem que C1 mais C2 é igual a θ zero. Ok, aplicando a segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno, quando seu L é igual a infinito, né? Ou seja, a aleta é muito longa. Então, você vai ter C1 substituindo o x aqui por infinito e aqui por infinito. E aí, exponencial de menos uma coisa elevada a infinito, você tem que é praticamente zero. Então, C2 aqui isolando vai ser igual a zero. Substituindo esse C2 na primeira equação aqui, você tem que C1 é igual a θ zero. E aí você retorna a sua solução geral, θ é igual a C1, que é θ zero, vezes exponencial de menos mx, mais o C2, que é zero aqui. Então, a solução para esse caso seu ficou θ sobre θ zero é igual a exponencial de menos mx. Então, perceba a evolução das análises que a gente tem feito sobre perfil de temperatura aí, para parede plana, né? Primeiro a gente resolveu a equação de fusão de calor para parede plana, em que deu um perfil linear, depois a gente colocou uma geração de calor na parede plana, e aí ficou com um perfil parabólico, e agora a gente está analisando um caso de aleta, então, que tem um perfil exponencial, ok? Esse foi o primeiro caso, vamos analisar os próximos casos. Então, o segundo caso é um caso em que a extremidade da aleta é isolada. Então, se você isolar a extremidade da aleta, o que acontece? Bem, continuando aqui com a primeira condição de contorno, só para a gente poder lembrar, θ da base, né, era igual a zero, e aí você substituía e achava θ zero igual a C1 mais C2. Então, vamos guardar aqui o C2. E a segunda condição de contorno, então, onde a extremidade da aleta é isolada, você vai ter o quê? O caso da segunda condição de contorno, em que você tem um fluxo de calor conhecido, que no caso é zero, é igual à primeira lei da Fourier. Então, isolando aqui, né, passando cá para o outro lado, você tem que dθ dx em x igual ao comprimento L igual a zero. Ok. Então, a derivada da sua solução geral de θ em relação a x
é igual a menos m, né, derivada da exponencial, derivado que está dentro, repete a exponencial e isola e deixa constante. Então vai ficar menos mc1 exponencial de menos L mais mc2 vezes exponencial de ml é igual a zero. E aí eu peguei e substituí esse C2 aqui, então, dentro dessa equação para a gente isolar o C1 e encontrei esse C1 aqui. Então, esse é o valor de C1 isolado. Com esse C1, eu joguei aqui dentro de novo e achei o C2, ok? Coloquei em evidência aqui o θ0 para poder facilitar. Bem, então voltando na minha solução geral, substituindo o C1 e o C2, eu encontro essa equação aqui. Para poder facilitar, né, a visualização dessa equação, tem um conceitinho lá do cálculo do que é seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tangente hiperbólica. Então, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico de x vai ser o que? Exponencial de x mais exponencial de menos x aqui, perdão, sobre 2. Seno hiperbólico, exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Então, eu trabalhando com esses conceitos aqui, substituindo aqui dentro, eu posso melhorar essa equação e encontrar a equação final igual a cosseno hiperbólico de L vezes M, de L menos X, sobre cosseno hiperbólico de ML. Então, essa é o meu perfil para esse segundo caso, ok? O terceiro caso em que há perda de calor na extremidade da aleta. Bem, se está perdendo calor lá na extremidade de aleta, lembrando aqui, só para deixar anotado, sempre a primeira condição de contorno, a gente tem a terceira condição de contorno, né, onde o fluxo de condução é igual ao fluxo de convecção. Então, fluxo de condução dado pela lei de Fourier, fluxo de convecção pela lei de resfriamento de Newton. E aí você tem que, aqui no caso as áreas são as mesmas, né, porque a área de seção transversal, uniforme. Então a gente está analisando a transferência de calor lá na área da seção transversal, na ponta da aleta, onde está sendo transferido calor para o meio ambiente, e aí está na mesma direção, nesse caso aqui. E aí você tem que a derivada de θ, então, adimensionalizado aqui, sobre dx é igual a um h sobre k vezes um θl, que é o TL menos T infinito. Bem, lembrando que a derivada de θ sobre x a gente já tinha feito, e aí igualei aqui a h sobre k θl. E isolei daqui o C1. O C1 já substituído com C2 aqui, onde o C2 é igual a θ0 menos C1. E aí isolei o meu valor de C1, encontrei essa constante 1 aqui. Quando eu pego essa constante 1 e substituo ela aqui na constante 2 para achar a minha expressão referente à constante 2. Então, eu tenho já as duas constantes e retorno na minha solução geral da equação, encontrando essa equação aqui. Então, para vocês encontrarem essa equação, utilizem lá os conceitos de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, e aí você encontra que a sua equação para esse terceiro caso é igual a um cosseno hiperbólico de m vezes L, né? Menos x mais h sobre m vezes k, seno hiperbólico de ml menos x, dividido tudo por cosseno hiperbólico de ml mais hm sobre k, seno hiperbólico de ml, ok? Então, você tem o quarto caso, que é faltando a última condição de contorno aí, quando você conhece a temperatura na extremidade da aleta. Então, conhecendo a temperatura na extremidade da aleta, um T de x igual a L como TL qualquer, a sua segunda condição de contorno fica um θL igual a um T de L menos T infinito.
E aí, substituindo na equação de solução geral, você tem que θL é igual a C1 vezes exponencial de ml mais C2 exponencial de menos ml. E substitui novamente o C2 aqui igual a θ0 menos C1 na equação, isolo o C1, depois substitui C1 aqui e encontra o C2. Quando você substitui C1 e C2 na sua solução geral e faz as considerações de seno e cosseno, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, você encontra essa expressão aqui para esse quarto caso. Bem, então percebam que a gente adotou todas as condições de contorno, né, para cada caso analisado para determinados tipos de aleta. E aí, se eu te peço então, qual que é a taxa de transferência de calor conhecendo-se uma aleta infinita, conhecendo-se uma aleta sabendo que ela tem um comportamento infinito. Então, nesse caso, seria o primeiro caso da aleta e você sabe que a taxa de transferência de calor pela lei de Fourier menos K vezes a área transversal dt dx, né, ou dθ dx aqui nesse caso, menos K vezes a área transversal dθ dx. E aí, se você conhece então o perfil de temperatura, você deriva o perfil de temperatura e encontra o fluxo de calor. Você pode encontrar também para cada aleta a eficiência da aleta, né? Então, o que é a eficiência da aleta? É a quantidade de calor transferida da aleta, né? A quantidade de calor real da aleta transferida pela quantidade de calor, se todo calor fosse transferido a ponto dela chegar à temperatura infinito, né? A temperatura que ela tá lá na extremidade, temperatura da extremidade, igual à temperatura ambiente. E aí você encontra uma expressão, então, de quantidade de calor e uma expressão para eficiência de aleta para cada caso aqui analisado. Para cálculos de transferência de calor, tem uma tabela 3.4 no Encrópera, onde você tem a expressão de cada uma, a distribuição de temperatura também, referente a cada tipo analisado aqui. E aí você tem as definições aqui embaixo, né, do que é θB, que no caso eu chamei de θ0, e o m ao quadrado e esse mzão. O que acontece? Ou você pode utilizar essas equações, ou também existe uma aproximação válida para dar erros de menos de 8% aí, em que você analisa cada aleta com um determinado comprimento corrigido. Então, você chama esse L aqui de um comprimento corrigido. E aí, a expressão para transferência de calor nesse caso se aproxima muito ao quarto caso aqui, onde você substitui esse L por um L corrigido. Esse L corrigido, então, ele é um para cada tipo de aleta. Você tem na próxima tabela aí do Encrópera cada tipo de aleta específico e um L corrigido para cada um. Então, para cada expressão aí de eficiência, você pode utilizar a eficiência já com esse L corrigido e a transferência de calor com esse L corrigido também, que fica mais fácil. E aqui você tem também a expressão para cada tipo de aleta, a eficiência de cada uma. O que significa essas expressões aqui? Tá vendo? Tem umas que são um pouco mais complexas, vocês vão encontrar aí um K e um I. Esse K e I já rearranjado aqui são as funções de Bessel. Essas funções vocês podem encontrar o valor delas para cada x aqui, no caso, que significa o m vezes o raio aí multiplicado, na tabela lá atrás do Encrópera também. E aí você estima a eficiência para esse tipo de aleta, ok?
Ou você também pode encontrar graficamente, se você utilizar aqui o L corrigido, né, e achar o valor de L corrigido elevado a 3 meses vezes coeficiente convectivo dado sobre K, condutividade térmica, vezes essa área P, que é uma área corrigida também. Então, a área P é um comprimento corrigido, vezes a espessura. Bem, esse comprimento corrigido, por exemplo, para esse caso em que a gente viu, de seção transversal uniforme, é igual ao comprimento da aleta mais a espessura sobre 2. E aí, se você encontra esse valor aqui em X, você bate na curva e encontra a eficiência, que também dá bem próximo do que você utilizar a equação aí, ok? E temos aqui também a eficiência para esse tipo de aleta circular com seção transversal uniforme também. Então, você pode escolher, ou você adota esse método do gráfico, ou você adota utilizando as equações referentes de eficiência para cada tipo de aleta. É isso. E aí fica faltando então a gente ver, né? Vamos fazer um exercício para poder fixar bem essas condições de aleta e ver como que funciona a transferência de calor para um conjunto de aletas.